Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje vamos estar de novo à conversa com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Bem-vinda uma vez mais. Obrigada. Hoje falamos de autocompaixão e saúde mental. O que é então a autocompaixão? A autocompaixão, basicamente, é a capacidade de nós nos tratarmos como trataríamos uma pessoa amiga. É a capacidade de nós nos tratarmos com a mesma gentileza, com a mesma preocupação e até o mesmo apoio que teríamos com alguém que nos é querido. Ou seja, basicamente é nós reconhecermos e aceitarmos as várias experiências, mesmo aquelas que são dolorosas, em vez de as ignorarmos, porque aquilo que nós vamos fazendo com muita frequência é quando alguma coisa menos boa nos acontece, nós temos aqui uma grande tendência para ignorar e não valorizar e quase que esquecer aquilo que nos está a acontecer. Portanto, a autocompaixão assenta essencialmente sobre nós compreendermos que somos um ser humano imperfeito, que vamos errar em determinadas situações. Portanto, vamos ter aqui, efetivamente, ao longo da nossa vida, alguns erros, algumas situações mais difíceis e a forma que nós temos de encarar isto de forma mais saudável é efetivamente aceitando que isto nos vai acontecendo ao longo da vida, porque a autocompaixão implica nós querermos saúde e bem-estar para nós próprios, e isto não é de todo o egoísmo, aquela questão que nós falamos muitas vezes de ajudarmos os outros e acabarmos por nos colocar em segundo, terceiro lugar. É importante invertermos aqui um bocadinho estes papéis e efetivamente nos colocarmos a nós próprios em primeiro lugar. É eu querer melhorar a minha situação pessoal e isto, lá está, não significa que eu considero que os meus problemas são mais importantes do que os problemas do Francisco ou de qualquer outra pessoa, mas sim que eu acho que os meus problemas são tão importantes e merecem efetivamente a minha atenção. Ou seja, não é descurar o problema, não é, das pessoas que estão ao meu redor, até porque quando alguém tem um problema eu vou ajudar automaticamente, eu quero estar lá, então eu estar comigo também. Se eu tenho um problema, então eu vou ajudar-me também. E a autocompaixão direciona-nos realmente para a saúde e para o bem-estar a longo prazo e não só para um prazer imediato. Ou seja, há até estudos que nos mostram, por exemplo, que pessoas mais autocompassivas estão mais comprometidas com um estilo de vida mais saudável, por exemplo, que fazem mais exercício físico, comem melhor, não? Ou seja, têm uma alimentação mais saudável, vão ao médico com maior regularidade, porque efetivamente isto depois tem evidência positiva na nossa saúde mental e na nossa saúde física também. E a autocompaixão acaba por integrar e assentar em três componentes principais, que são a bondade, o reconhecimento da humanidade comum e o mindfulness. Ou seja, a bondade é nós sermos gentis connosco próprios, em vez de sermos críticos. O reconhecimento de uma humanidade comum, lembrar-nos que a imperfeição faz parte, tal como nós falamos anteriormente, não é? E que o sofrimento faz parte da vida em qualquer momento, ou seja, em algum momento da nossa vida nós vamos passar aqui por alguma coisa menos boa. E o mindfulness, que é efetivamente nós vivermos o presente, estarmos de forma consciente, focarmos no presente. Se eu estou, por exemplo, a beber o meu café, eu vou estar só a beber o café, perceber que sabor é que o café tem, o que é que me sabe, se está quente, se está frio, não estarmos já a pensar o que é que eu vou fazer depois. E isto é também importante, o focar no presente. E com estas questões eu gostava de deixar um exercício de reflexão, que é
como é que eu costumo reagir a mim e à minha vida, por exemplo, quando eu me deparo com uma dificuldade, com uma contrariedade? Como é que eu costumo falar comigo própria? Ou seja, que linguagem é que eu uso comigo quando percebo que falhei em alguma coisa? Por que tipo de coisas, por exemplo, é que eu me costumo julgar e criticar? Será que me julgo pela minha vida profissional, pela minha aparência, pela minha vida social? Não é? Porque a autocrítica acaba por estar presente aqui muito, infelizmente, na nossa vida. Portanto, é importante também nós percebermos por que tipo de coisas é que eu me costumo criticar. E quando é que eu me critico, como é que eu me sinto? Ou seja, será que eu fico mais motivada? Ou será que eu fico mais desanimada? Provavelmente vamos perceber que ficamos um bocadinho mais desanimados, não é? Ou seja, eu sei que é difícil nós vivermos numa sociedade que nos passa a imagem que nós temos de ser perfeitos e que temos de estar sempre bem e dar sempre o nosso melhor, e que de certa forma acaba por não promover a autocompaixão. Por isso, e de alguma forma, contrariando este padrão e conseguirmos sendo um bocadinho mais compassivos connosco próprios, eu trouxe só aqui algumas frases para as pessoas irem dizendo quando sentirem que há alguma coisa que não está a correr tão bem ao longo do dia, alguma coisa que não me agradou, alguma coisa que não me correu bem, para sentirmos a nossa compaixão aqui a trabalhar. Então eu deixo aqui algumas orientações. Por exemplo, estou a passar por um momento difícil neste momento. Toda a gente se sente assim de vez em quando. Posso ser amável e compreensiva comigo. Mereço receber compaixão de mim mesma, como faria com alguém querido. Ou seja, estas frases podem todas elas serem ajustadas, como é lógico, e acima de tudo têm de fazer sentido para a pessoa que as está a dizer. O importante também é que tenham presente aquelas 3 dimensões que nós falamos: da bondade, ou seja, eu ser gentil comigo próprio, portanto estou a ser passar por um momento difícil, toda a gente se sente assim de vez em quando, o reconhecimento da humanidade comum e o mindfulness. E lá está, o irmos trabalhando esta competência vai-nos fazer ver que efetivamente as falhas acontecem, os momentos menos bons estão presentes, mas tudo isso faz parte da nossa vida, e para além de nós de ser importante nós tentarmos evitar, não é? Estarmos atentos a evitar alguns erros, eles vão aparecer. Portanto, nesse momento é acolhê-los com carinho e com gentileza, tal como faríamos com qualquer outra pessoa. Muito obrigado. A autocompaixão e a saúde mental com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas: biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.